Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui com o nosso Clube da Análise e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o universo de Breaking Bad e como um simples prato pôde criar tanta comoção. Don't do this. Don't do this. Why are you doing this? A primeira questão que eu acho aqui interessante é como o Walter White passou disso para isso. A série deixa muito claro que o Walter não nasce um monstro, ele se constrói aos poucos. À primeira vista, a gente até consegue ver que ele é uma espécie de personificação de vítima silenciosa da sociedade moderna. Um homem brilhante, intelectual, só que esmagado pelo sistema. O Walter é professor de química e um gênio brilhante, só que mesmo assim ele passa por uma rotina humilhante, a sua família ali está passando por grandes dificuldades financeiras. E ele sofre de uma dissonância cognitiva crônica entre quem ele acredita ser e quem ele se tornou. E ele está passando por tudo isso por causa de uma questão que todos nós passamos uma hora da nossa vida: escolhas mal resolvidas. E quando ele recebe o diagnóstico do câncer, isso funciona como uma espécie de gatilho psicológico. You understood what I've just said to you? Yes. Lung cancer. O câncer não é a causa de tudo como muitos pensam, e tampouco quem criou o Walter White, só que ele remove os freios. Ele seria uma espécie de pontapé inicial para transformar um professor, chefe de família, em um dos maiores traficantes do país. Sabe, o grande problema das pessoas é acharem que quando as pessoas tomam uma atitude extrema é apenas por causa de um gesto. Minha mãe explodiu comigo porque eu deixei o copo cair no chão. Não, isso não é verdade. Ela estava acumulando vários sentimentos dentro dela. E o copo foi o quê? Foi apenas o gatilho que liberou o que ela estava segurando durante tempos. E com o Walter é a mesma coisa. A gente até pode ver aqui o primeiro ponto-chave. Ele sofre de uma profunda ferida narcísica. Ele não suporta a ideia de ter sido ultrapassado, esquecido e irrelevante. Quando ele até mesmo vê o sucesso dos seus antigos sócios da Grey Matter, isso não machuca ele financeiramente, mas machuca ele existencialmente. Para ele aceitar a ajuda deles ali, era admitir inferioridade. E para um ego inflado e reprimido durante décadas, isso era insuportável. E aqui a gente já consegue ver que ele tinha uma questão envolvendo o ego. Ele não começa a fabricar e vender metanfetamina só para pagar a hipoteca, mas porque ele queria mostrar que ele era o melhor no que ele fazia, e a gente até vê isso nas palavras que ele diz. Você tem que entender. Se eu tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso pela família... Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. E eu me sentia vivo. Bom, agora eu quero entrar em uma questão bem profunda. Eu não sei vocês, mas eu acredito que qualquer ser humano muda a sua essência a partir do momento que tira a vida de alguém. E eu acredito que essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. E por que eu tô falando isso? Por causa de uma questão que acontece. Questão essa que remete à primeira morte de Walter. Quando ele captura o Crazy Eight de nome Domingo Molina, ele não queria ali tirar a vida do rapaz. Na verdade, ele até queria soltar ele. Ainda mais que Domingo faz ali uma espécie de manipulação sentimental que contribui ali com o amolecimento do coração de Walter. Até que então acontece a cena do prato. O prato ali ele era uma espécie de símbolo de confiança, porque era ali que o Walter trazia o sanduíche do rapaz todos os dias. E por que eu vejo o prato como um símbolo de confiança? Porque além dele trazer o sanduíche, eles sempre acabavam tendo conversas profundas, tanto da parte de Walter quanto da parte de Domingo. E por que isso acontecia? Porque o Walter queria um motivo para não matar o rapaz, ele queria soltá-lo. Eles praticamente aqui criam uma espécie de vínculo afetivo, pelo menos era o que Domingo queria que ele pensasse. Só que no fundo a gente já sabia qual que eram as intenções do rapaz. E por causa desse suposto vínculo que o Walter achou que eles tinham, ele já estava prestes a soltar o rapaz. Mas então
algo acontece. Na vez que deveria ser a última que ele levaria o sanduíche pro rapaz, o Walter tem ali uma crise de tosse e desmaia por causa do câncer. E por causa do desmaio, ele deixa o prato cair no chão e o prato se espatifa em vários pedaços. Então o Walter acorda, recobra a consciência, limpa a sujeira ali que ele tinha feito e sobe para poder fazer outro sanduíche. E aqui a gente vê uma questão poderosa. Ser ingênuo é uma coisa, agora ser estúpido é uma coisa totalmente diferente. Walter poderia ser ingênuo, mas burro ele não era. Vendo que o prato estava em cacos, ele ali tem um estalo de remontar o prato para poder confirmar se não tem nenhum estilhaço faltando. Ele monta o prato e o que ele temia acontece. Um pedaço afiado e pontiagudo estava faltando ali. Não preciso nem falar para vocês que o roteirista Vince Gilligan aqui, ele tá de parabéns, né? Aqui... Que texto inteligente. Porque entenda bem, o prato era confiança, e a confiança ela é quebrada juntamente com o prato. E isso deixa o Walter desolado. Por quê? Porque ele queria soltar o rapaz. Só que agora a grande questão é, como ele poderia fazer isso agora? Ele sabe que a partir do momento que ele soltasse Domingo Crazy 8, ele ia rasgá-lo com o caco do prato. Então ele desce no porão, determinado a fazer a única coisa que ele poderia fazer agora. Tá fazendo a coisa certa. Poderia virar? Você não está com raiva? Não. Viva e deixe viver. É muito compreensivo. Tanto faz, cara. Eu só quero ir pra casa. Vai. Me solta, Walter. Quando eu soltar você, vai me rasgar com aquele pedaço de prato quebrado. Desculpa. Eu sinto muito. A primeira vez foi difícil, mas ele teve que sujar as mãos de sangue. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não importa o quanto ele lave, nunca vai sair. E talvez você esteja aí agora me indagando. Ué, mas a primeira morte dele não foi o Emílio? De fato sim, mas psicologicamente falando, na mente dele a de Domingo Crazy 8 foi a primeira. Porque foi algo consciente, foi algo que deu tempo pra refletir. E a de Emílio foi algo mais no impulso, algo mais técnico. Ele até mesmo ali ele usa uma espécie de gás tóxico. Mas depois do rapaz, a gente percebe que as outras acontecem com muito mais facilidade e naturalidade. A gente até mesmo vê que o processo de transição dele é rápido, porque aqui a gente vê um homem com transtorno de identidade existencial agora se transformando em uma personalidade narcisista. Ele se torna aqui uma pessoa com necessidade de controle, necessidade de reconhecimento. E aqui o que mais é interessante é que a incapacidade dele de assumir culpa, ela é incrível, porque aqui ele não assume que ele está errado, ele sempre fala, tudo que eu faço é por causa da família. Sendo que a verdade é que ele faz o que faz por vaidade pura. Quando até mesmo Heisenberg surge, isso aqui não é apenas um alter ego, isso aqui é uma liberação do seu eu reprimido. Heisenberg representa o Walter que sempre existiu, mas que sempre foi sufocado pela vida comum. Ele agora aqui, ele não é mais uma vítima. Ele agora aqui, ele opera sobre delírios de grandiosidade. Ele acredita que é indispensável, superior, insubstituível. E a coisa vai ficando perigosa, porque qualquer ameaça a esse status é eliminada por ele. Agora aqui a gente precisa entender um ponto muito importante. Ele não mata mais aqui apenas para sobreviver. Ele mata aqui para manter a sua narrativa interna de poder. Quando ele até mesmo deixa a namorada de Jesse sufocar até a morte, ali a humanidade dele já está esvanecendo. Interessante aqui uma coisa, que ele não sente prazer na violência, mas quando um homem encontra aqui sentido no poder absoluto, a ética ela praticamente vira uma questão de detalhe técnico. Então, Walter White é vítima ou monstro? Para ser bem sincero e honesto com vocês, eu enxergo
a seguinte questão. Ele começa vítima das circunstâncias, mas escolhe conscientemente se tornar um monstro. O câncer até explica a questão do medo, e a pobreza explica a questão inicial. Mas nada explica o orgulho e a sede por poder desenfreada. Aqui ele ganha mais do que o suficiente, e mesmo assim ele continua, ele não para, ele tá sem freio. E na minha opinião, a cena mais pesada e fria acontece no episódio Gliding Overall. Porque ali é quando ele manda Jack, o líder da gangue neonazista, executar todas as testemunhas que estavam presas. Eles conseguem fazer algo praticamente impossível, eles conseguem executar a todos em tempo recorde em penitenciárias diferentes. E detalhe, todos ao mesmo tempo. Essa cena, ela mostra um Walter White que está no auge do poder e também no auge da desumanidade. Quando ele recebe a ligação dizendo está feito, ele simplesmente segue com a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso, meus caros amigos, é frieza extrema. Isso aqui é comportamento de um monstro. E quando o Hank até mesmo fala essas palavras, a gente consegue perceber a gravidade da situação. Eu penso cada vez mais naquele emprego. Deveria ter aproveitado mais. Marcar árvores é bem melhor do que perseguir monstros. Porque quando você vê Hank, um agente de campo experiente que já viu cada coisa terrível, abalado daquela forma, você começa a pensar, caramba, se ele que é acostumado a ver as piores coisas do mundo, ele tá desse jeito, imagina só a gravidade da situação. E aí você percebe o monstro que o Walter White se torna. Só que eu acredito que do mesmo jeito que nós viramos monstros, nós também podemos recuperar nossa humanidade. Pelo menos uma parte dela. E o Walter meio que faz isso salvando seu ex-parceiro de um destino cruel e desumano. E ele não pede desculpa pelo que ele fez, em vez disso ele tenta consertar parte do estrago. E no fim ele tá caído no chão, baleado, mas no seu rosto uma expressão de alívio. Alívio por pelo menos ter salvado uma vida antes de morrer. Alívio por ter recuperado pelo menos parte da sua alma. Meus queridos amantes do cinema, esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, vídeo toda semana e até a próxima.